adotada nas relações internacionais, ou seja, era-lhes imprescindível um grande preparo antes de ingressarem na multidão humana, para não levantarem suspeitas. A ideia da empreitada consternou visivelmente os amigos. Desabituados à fama mundana, sentiam-se tão bem em seu isolamento, em meio à belíssima natureza, exercendo uma atividade mental que os obrigava a esquecer do tempo, que a necessidade de abandonarem aquele tranquilo e fastuoso abrigo lhes era indiscutivelmente desagradável. Explique-nos, mestre, por que a gente deve reingressar ao convívio da humanidade ordinária? Ficamos tão felizes em ficar aqui com você. Francamente, só de pensar eu me misturar àquela multidão ignorante, torpe e devassa, fico enojado, lastimou-se Supramati, quando, sentados no terraço, todos conversavam sobre a viagem que iam empreender. É verdade. Já há muito tempo não voltamos à Europa e lá deve ter mudado muita coisa, a moral, os costumes. Ficaremos totalmente deslocados, sem saber como nos comportarmos, acrescentou Dakir. Você, Dakir, deveria ser mais consciencioso, visto ter passado por experiências semelhantes ao sair do século XV para no século XIX, e sempre, no entanto, conseguiu se arrumar muito bem. Em vez de dar uma força a Supramati, o mais jovem de nós, você aumenta o seu desânimo. Redarguiu Ebramar denotando insatisfação. Entendam, meus filhos, a alma inflexível do mago deverá saber se dobrar e adaptar-se a todas as situações e, do mais, não pode se tornar totalmente alheia à humanidade. No papel que desempenharemos no futuro, a condição principal é que nós tenhamos, até certo ponto, laços e contatos com as gerações que se vão sucedendo na Terra. É a lei fundamental de nossa irmandade, sempre cumprida fielmente. Os nossos membros iam ao mundo como simples mortais, misturavam-se à multidão e vigiavam o seu progresso físico e intelectual. Assim, este é um compromisso que deve ser cumprido e eu estou certo de que vocês honrarão tão escrupulosamente como em relação à ilha estéril, concluiu sorrindo Ebramar. Você tem razão, mestre. Eu entendo a necessidade de aparecer de tempos em tempos na sociedade. Apenas me é aversivo ter de enfrentar diariamente aquele corre-corre, observou Supramati. Dakir, envergonhado com a observação de Ebramar, baixou a cabeça. Ah, que dia! Sempre que eu tenho de lembrar um mago de primeira iniciação que, antes de encetar alguma coisa, ele deverá expulsar de si a aversão e a dúvida. Dois micróbios que minam na raiz qualquer sucesso no empreendimento. Ao notar que Supramati também corou e baixou a cabeça, Ebramar disse com bonomia, vamos, meus amigos e discípulos, por que encarar a excursão ao mundo passageiro da humanidade terrestre de forma tão trágica? Analisemos seus aspectos positivos e tomemos, por exemplo, o lado moral. A aversão que vocês sentem se deve, em parte, à consciência da sua superioridade intelectual em relação à multidão. É-lhes repugnante enfrentar toda sorte de torpezas e tolices humanas. Mas, meus filhos, o próprio conhecimento é uma noção relativa. Conheço mais que vocês e, diante de um profano, sou um semideus, entretanto não sou nada. Sou um cego e humilde átomo diante de um arcanjo. Tal comparação com os degraus superiores da escada do conhecimento é um balde de água fria para o nosso orgulho e presunção. Mas, da forma que o homem foi criado, às vezes agrada-lhe mais ficar na primeira fila entre os inferiores. Isso lhe aumenta a autoestima. Você tem a impressão de ser importante e se imbui do sentimento humilde da dignidade própria. Tal realização pessoal aguarda também por vocês, junto com seus conhecimentos e o elixir da eternidade. Vocês também serão considerados semideuses. Serão capazes de realizar milagres e, ao mesmo tempo, trazer inúmeros benefícios. Ninguém os impedirá de se tornarem os benfeitores do gênero humano, cujos nomes serão inscritos nas crônicas populares.
Esses homens poderiam até ser tão imortais como vocês, se não arquitetasse o planeta a traiçoeira conspiração de se desmoronar, desaparecendo com os seus despojos no espaço invisível, juntamente com os nomes de todos os heróis dos quais se orgulham os terrestres. Os discípulos, que ouviam com atenção concentrada, desataram a rir. Ah! Você pinta um quadro atraente propositadamente em cores sombrias para que a nossa vaidade não aumente demasiado e não nos ofusquemos com a imortalidade e a glória passageira e frágil, exclamou Supramati, ao qual retornou a alegria e o bom humor. Vocês são ingratos tentando distorcer as minhas palavras, replicou Ibramar, rindo com bonomia. Ainda que a glória de vocês não venha a ser eterna aqui na terra, ela será mais duradoura no outro mundo. Será que vocês se esqueceram de que terão de sobreviver à nossa terra e, num outro planeta, nós tornaremos os fundadores de nova civilização, cujos nomes serão venerados como o de Hermes, Rama, Zaratustra e os demais mentores da humanidade, os quais nas tradições dos homens são tidos como reis divinos, contemporâneos ao século de ouro. O xiste de Ibramar dissipou o estado angustiante dos discípulos. A conversa continuou animada e os jovens magos troçavam de sua estreia na sociedade das aventuras que por eles aguardavam. Ultimamente Supramati notara que o alimento servido se tornava cada vez mais substancial e sentiu que seu corpo adquiria mais peso. Ao indagar Ibramar, este explicou que era necessário que o organismo deles se adaptasse às novas condições. Para eles tanto tem uma vida livre no meio da sociedade sem chamarem atenção. Vocês não podem continuar alimentando-se de pó. Como simples mortais, deverão viver, beber e comer como todos, ainda que usando alimentos vegetarianos. E quando retornarem, não se preocupem, nos os purificaremos bem rapidinho, disse Ibramar. Mais tarde, Ibramar proveu-os de livros com regras gramaticais e um dicionário da língua internacional em uso, uma mistura de línguas de todo o mundo, incluindo a chinesa. Tendo-se habituado aos estudos mais complexos e abstratos, os adeptos não tiveram qualquer dificuldade em aprender o novo linguajar que lhes apareceu, francamente, cacófato e vulgar. Que língua selvagem, opinou Supramati. Decidiu-se que eles iriam ao palácio nas cercanias de Benares, antiga moradia de Nurvadi. Lá deveriam ser recepcionados por um jovem iluminado, de grau inferior, que seria o guia que mais tarde os deixaria no lugar da destinação. Ele exerceria também as funções de secretário, cumprindo tarefas que um simples mortal não teria condições de entender. Algumas coisas ficaram no ar. A data do ano corrente, as transformações ocorridas no mundo durante sua vida de ermitões e o local de futuras atividades, o que Ibramar insistia em não revelar. Que isto seja uma surpresa, não quero estragar o encanto do inesperado. A simples menção do nome ou data, ano ou mês, nada representa sem a realidade que lhes serve de ilustração, ajuntou ele enfático. Finalmente chegou a hora da partida. Ibramar abençoou e abraçou-os demoradamente, deu algumas instruções finais e os acompanhou até a saída. Não vou me despedir, porque a qualquer hora nós podemos nos comunicar se for preciso. Boa viagem, meus filhos. Perto da grade do portão, atrás do jardim, aguardam-nos cavalos de montaria com um séquito. Até Benares, vocês irão à moda antiga. Aqui há poucas inovações. Mais tarde, é por conta da civilização moderna. Um vagalhão de vida nova arrebatou daquele Supramati, quando a grade se fechou atrás deles. Montaram em magníficos cavalos, ricamente adornados, e acompanhados por alguns hindus, partiram para Benares. Já era noite quando eles chegaram ao palácio, totalmente intacto, como se eles o tivessem abandonado na véspera. Foram recebidos respeitosamente pela criadagem, menos numerosa que a de outrora. Na antessala, aguardava-os um jovem, com aquele olhar surpreendente que distingue os imortais, e que se apresentou como secretário de Sua Alteza,
o príncipe Supramati, Leôncio Nivara. Foi com vivo interesse que os amigos examinaram o novo secretário em seus trajes hindus. Vestia uma espécie de longa sobrecasaca cinza clara, com gola virada, camisa branca de seda com listras azuis, cingida por uma larga faixa de couro no lugar do colete. Em nova moda, pensou Supramati, contendo-se para não rir ao ver o traje e o corte de cabelo de seu secretário. Deus misericordioso, e eu terei de me enfeitar assim, atormentava-se ele, lamentando profundamente ter de abandonar suas vestes de linho, leves e confortáveis, às quais já se havia acostumado. Após um alto jantar que há muito tempo não saboreavam, o secretário convidou-os para irem ao banheiro para trocarem de roupa. Nivara sugeriu-lhes que se banhassem no quarto ao lado, onde havia duas banheiras cheias de água rosada, muito aromática. O seguir, o secretário ajudou-os a se vestirem. Ele tirou de um cesto de vime 2 trajes completos, constituídos de 2 camisas de cambraia com pequenas pregas no peitilho, 2 calças acetinadas que substituíam os antigos coletes, 2 sobrecasacas longas de veludo preto, abertas no peito e com golas largas ricamente bordadas em fios de seda coloridos, formando colarinho em cima e que desciam até a cintura. Nos braços, havia o mesmo tipo de canhão. Por baixo do qual se viam as mangas brancas de linho. Embaixo da camisa, Supramati pendurou numa fita azul a sua estrela de mago. Ela brilhava feito um pequeno sol fulgurante e Supramati escondeu atrás da faixa. Sobre o colarinho reversível da camisa, ele atou uma gravata preta de seda macia e fincou nela um alfinete com safira, um presente de Nivara, submetendo-se depois a um exame no espelho. O traje caia-lhe bem, for executado com muito gosto e refinação simples, mas do penteado ele não gostou. Nivara cortou-lhe curto os cabelos na nuca e só no cocuruto e nas laterais deixou-lhe madeixas densas que caíam livremente sobre a testa. Dakir também estava pronto e, aproximando-se do amigo, bateu-lhe no ombro. Bem, chega de contemplar-se. Está bonito, não se preocupe, pois não lhe faltarão conquistas. Ninguém saberá que você é um velho pândego, troçou-o. Supramati se virou e examinou Dakir. Você também está ótimo, o corte a girafa fica melhor em você que em mim. Olhando para você, ninguém dirá que você é 400 anos mais velho que eu, retrucou Supramati caindo na risada. Quanto às conquistas, acho que você fará mais sucesso, ou um homem casado e sério. Ah! Está com medo de nada e inveja a minha liberdade. Pelo menos serei poupado de escândalo. Quero ver você. Caio saía para procurar a Mademoiselle Perrette, troçou Dakir. A chegada do secretário interrompeu a conversa. Sua carruagem está pronta, disse ele. Da bagagem, vocês só pegarão esses 2 baús? Perguntou ele, apontando para as enormes caixas de sândalo com cantos em prata. Sim, respondeu Supramati. Os amigos jogaram nos ombros capas pretas com forro de seda, colocaram chapéus de feltro de abas largas, pegaram da mesa luvas de pelica amarela e foram atrás do secretário que subiu a escada em caracol, dando na plataforma de uma torre alta, cujo teto chato era ladeado, por corrimão. Supramati curioso examinou ao redor, pelo visto não iriam pegar um trem. Subitamente ele viu no ar uma enorme estrela que se aproximava com velocidade estonteante. Espero que a gente não vá de estrela. Certificou-se ele, rindo. Justamente. É a sua aeronave, replicou sorrindo o secretário. Um minuto depois, uma caixa comprida em forma de charuto, com 2 grandes janelas redondas iluminadas na extremidade, parou na altura da plataforma. Nivara abriu a portinhola do corrimão. Uma segunda escancarou-se na lateral do charuto e do seu interior foi jogada uma ponte, que o secretário fixou aos anéis de ferro, embutidos na parede. O aparelho assoviava e tremia.
Dakir e Supramati passaram para bordo da nave e atrás deles entrou Nivara. Uma criada hindu transportou os dois baús. Na pequena passagem iluminada, eles encontraram o senhor, todo de preto, que após uma mesura os levou a um minúsculo salão revestido de cetim dourado, com poltronas baixas e macias e mesinhas pretas laqueadas. O avião lembrava pela decoração de seu interior um vagão de 3 compartimentos. 2 deles eram sala de estar e dormitório, depois vinha um quarto para o secretário, e, nos cubículos, na ponta, eram as instalações do mecânico, criado, e depósito para bagagem. No dormitório, de tamanho menor do que a sala de estar, havia 2 camas baixas e estreitas e uma pia com mesa de toalete, tudo laqueado. No revestimento e acabamento predominavam as cores brancas e azul, mescladas com dor dourada. Cada um dos recintos possuía uma janela redonda, fechada naquela hora por uma cortina de seda. A ponte foi retirada instantaneamente. A porta se fechou e um sacolejar suave indicava que o avião havia partido. Um pouco depois, o criado trouxe chá com biscoitos e retirou-se em silêncio. Nivara não apareceu mais. Após conversarem um pouco, Dakir sugeriu que eles dormissem. Já é tarde e estou me sentindo cansado. Estão nos levando ao nosso destino e, se for necessário, nos acordarão. A curiosidade, a impaciência e a tensão nervosa não deixaram que eles dormissem por muito tempo, e, tão logo clareou, saíram para o salão. Supramati levantou a cortina. Bem no fundo, abaixo deles via-se a terra. Vez ou outra podiam ser enxergadas algumas construções e extensões de água, mas a velocidade do voo impedia que vissem os detalhes. Foi então que ele se deu conta de que a carruagem aérea tinha muitos acompanhantes. Massas pretas de aeronaves de todos os tamanhos surgiam no ar por todas as direções. Supramati entediou-se em ficar olhando e se sentou. Logo apareceu Nivara e em seguida o criado com o desjejum. Enfastiados, os amigos examinaram detalhadamente o mecanismo da nave espacial. De modo geral, gostaram do novo método de locomoção. O conforto era total, enquanto a viagem era mais rápida e menos cansativa do que de trem. Veio dia e o sol brilhava tanto, que eles tiveram de baixar as cortinas. Bem, estamos longe de nosso destino. A propósito, estamos indo a Paris? Perguntou Supramati, esticando-se na poltrona. Oh, não. Paris não existe há muito tempo. Foi destruída pelo fogo. Supramati empalideceu. Que nome deve ter sido o incêndio para aniquilar uma cidade tão grande? Provavelmente queimou apenas uma parte dela. Queimou tudo, até os fundamentos. Foi uma catástrofe total. Primeiro, do interior da Terra irromperam gases asfixiantes que contaminaram a atmosfera. Depois o solo cedeu. Muitos edifícios ruíram e do interior da Terra brotaram as chamas. Todos os gasodutos e fios elétricos pegaram fogo. Era um mar de chamas que devorava tudo. Estou levando Vossa Alteza para Czargrado, antiga cidade de Constantinopla, ajuntou Nivara, tentando aparentemente dissipar a impressão angustiante que se refletia nas feições dos viajantes. Logo mais estaremos lá. Constantinopla ainda pertence ao Império Otomano. Interessou-se Dakir. Não. Os muçulmanos foram expulsos para a Ásia há muito tempo, onde eles fundaram um Estado único, muito forte atualmente, apesar da rivalidade com a China, que também progrediu e dominou a América, agora invadida por amarelos. Quanto a Czargrado, a cidade agora é a capital do Império Russo, uma das maiores potências do mundo, liderando a grande aliança pan-eslavista. A Áustria também acabou, desmembrando-se em etnias que as compunham. Uma parte, a dos germânicos puros, juntou-se à Alemanha, os outros, incluindo os húngaros, fundiram-se no mar eslavo. Viena, a propósito, pertence agora aos tchecos. Bem, estamos nos aproximando, interrompeu a sua narrativa o secretário,
olhando pela janela. A nave está aterrissando. Dakir e o amigo entreolharam atônitos. Teremos que estudar toda a geografia e um bom pedaço da história para não fazer o feio na sociedade, observou Supramati, suspirando. Aproximando-se da janela, ele suspendeu a cortina. Dakir ficou em pé ao lado. A nave espacial já havia diminuído a altitude e a velocidade, o que permitia divisar claramente o panorama que se estendia abaixo deles. A enseada do Chifre de Ouro, no Estreito de Bósforo, pouco mudou e às margens do mar, tranquilo e liso como espelho, estendia-se a cidade de proporções colossais salpicada de edificações em forma de torres de faróis, a sobressaírem-se de outras construções. Em volta daquelas torres comprimiam-se, zunindo feito abelhas junto à colmeia, atracando e partindo, numerosas naves do mais diferentes tipos e tamanhos. Poucos minutos depois, a aeronave dos magos aproximou-se de uma ampla plataforma apinhada de gente. Agora os nossos viajantes viram-se no topo de um enorme edifício da altura da Torre Eiffel. Uma ponte comprida unia o local onde eles estavam a outro edifício de igual tamanho. Pela ponte corriam, num vai-vem, trenzinhos com passageiros. Nivar explicou aos magos que uma daquelas construções era o aeroporto de chegada e a outra, de saída, mas como em ambas havia hotéis e restaurantes, o movimento entre elas era muito intenso. Ainda que Supramati, Dakir e o secretário não se distinguissem em nada de outros por seus trajes, havia algo neles que chamava a atenção, e muitos olhares curiosos detinham-se nos viajantes, enquanto eles, acompanhados de Nivara e do criado, andavam lentamente pela plataforma e depois desciam ao salão do elevador. A descida terminava num amplo salão redondo ladeado de portas em arco e elevadores. Os vãos entre as portas eram ocupados por plantas, poltronas e sofás de couro vermelho, mesas e estantes com livros e revistas. No centro do salão brotava o jato prateado do chafariz. Através de uma das inúmeras portas, eles saíram para uma ampla plataforma de acesso a céu aberto, onde por eles esperava uma carruagem parecida com automóvel, ainda que fosse mais leve e elegante. Decidiu-se entre eles que Dakir reapareceria na sociedade sob o nome de Príncipe Dakir, irmão mais novo de Supramati. Coisa natural, pois os dois gostavam um do outro e consideravam-se irmãos. Quando os magos se instalaram no carro, Supramati perguntou: para onde iremos agora? Para seu palácio, onde tudo está pronto para a recepção de Vossa Alteza e da seu irmão. Ordenei que não tomássemos o caminho direto, mas fôssemos pela cidade para que vocês pudessem conhecê-la, acrescentou Nivara. A velocidade lenta, aparentemente proposital, o carro começou a percorrer as ruas arborizadas, repletas de jardins com chafarizes e floreiras. De um modo geral havia muito verde. O aspecto externo das casas pouco mudara. Apenas as fachadas, esquisitamente pintadas em novo estilo, pareceram a Supramati pouco elegantes e com pretensões de beleza. O carro entrou por baixo de uma arca trabalhada em bronze com a inscrição Galerias Comerciais e achou-se num belíssimo jardim. Sob as alamedas sombreadas viam-se coretos, quiosques e galerias de lojas. Ali estavam reunidas as mais diversas e valiosas obras de todos os países do mundo. Centenas de carros moviam-se em todas as direções. Nas alamedas para os pedestres estavam instalados numerosos bancos ocupados por visitantes. A nova Constantinopla tornou-se, sem dúvida, uma cidade magnífica. Os velhos quarteirões de estilo oriental, as ruas estreitas, as feiras, com aquela população surpreendentemente típica, já não se viam mais. Indagado sobre isso, Nivara revelou que nos arredores da cidade ainda se preservara um quarteirão tipicamente oriental. Sobrou também uma parte de muros bizantinos, preservados e mantidos como uma curiosidade histórica. O interesse vivo excitado com a visão da cidade, fervendo de vida, da qual Dakir e Supramati se desacostumaram completamente, absorveu-os tanto,
que eles não sabiam para onde olhar e suas impressões se embaralhavam. Não obstante, algumas pessoas no meio da multidão surpreenderam-no sobremaneira. Supramati não conseguiu se conter e exclamou: "Olhe daqui, para aqueles três. Talvez eu esteja enxergando mal, mas será que em locais públicos é permitida tal sem-vergonhice?" Naquele exato momento eles estavam cruzando a rua e alguns pedestres pararam dando passagem ao carro. A atenção de Supramati foi chamada para duas mulheres e um homem vestidos, ou melhor, despidos de uma maneira totalmente despudorada na opinião de pessoas ainda impregnadas de velhos conceitos da decência. As mulheres vestiam uma espécie de camisa de gaze até o tornozelo, mas tão transparente, que o corpo podia ser visto em todos os detalhes. Na cinta colorida de seda, do lado direito, pendia uma grande bolsa rendada, os pés estavam calçados em sandálias de couro dourado com anéis nos dedos, nas mãos havia luvas de couro até os cotovelos, o chapéu de palha sobre um alto penteado empinado e o guarda-chuva completava a indumentária. O traje do homem não era menos modesto. A camisa de mangas curtas era do mesmo tecido transparente, cingida por uma faixa de couro, sobre a qual se viam penduradas de ambos os lados, as mesmas grandes bolsas de couro. Do pescoço pendia uma corrente de ouro com relógio e uma agenda de anotações. Sobre a cabeça ele envergava um chapéu de abas largas como o de Supramati. Segurando sob as axilas uma pasta, ele fumava e paureava animadamente com as mulheres que, pelo visto, conhecia bem. Que indecência! São doidos ou maníacos? E como permitem que eles apareçam assim nas ruas, ferindo os costumes da sociedade? Indagou irado Supramati. Eu já vi esses tipos no aeroporto e dentro das galerias comerciais. Fiquei extremamente chocado, observou Dakir. O jovem secretário lançou um olhar indiferente para os pedestres e, aparentemente, não deu qualquer importância ao aspecto deles. Eles são da sociedade beleza e natureza. Segundo as suas concepções, o corpo humano, a criação máxima da natureza, não pode ser indecente. Só a hipocrisia e a falsa moral tentam encobri-lo. Se for permitido que se mostrem as mãos, o rosto, o pescoço, e assim por diante, dizem eles, então é ridículo ocultar o restante, tão belo, perfeito e útil. A nudez, assim como a beleza, é sagrada segundo as suas concepções, e como atualmente há uma liberdade de pensamento, eles são deixados em paz e ninguém lhes dá a menor atenção. E são muitos os devotos da nudez sagrada. Bem, e no inverno eles também andam nus pelas ruas? Perguntou irônico Dakir. Eles são numerosos, sobretudo na França e Espanha, normalmente podem ser encontradas em todos os lugares. No século XX foram feitas as primeiras tentativas de incluir no Código Civil o direito da nudez. No início houve muita resistência, que aos poucos foi desaparecendo, e, como os partidários eram firmes em suas convicções, eles conquistaram este status. Primeiro apareciam nus no teatro e no cinema, depois começaram a formar círculos especiais. Quando chegou a época da liberdade total, começaram a andar pelos locais públicos. Atualmente todos se habituaram a eles, e nos dias frios se vestem normalmente e, fora disto, permanecem fiéis aos seus ideais. Belos ideais, resmungou Supramati. Nesse interim, um membro da Sociedade Beleza e Natureza atravessava a rua. Supramati virou o rosto enojado. Estavam agora percorrendo uma rua arborizada ao longo de uma cidade às margens do Estreito de Bósforo. A carruagem virou para o pátio calçado com piso de mármore, e parou junto da entrada com colunas. Dois serviçais se apressaram para ajudar a descer o senhorio e, na antessala, toda a criadagem se reuniu para recepcioná-los. O administrador, com ar majestoso, dirigiu-lhe saudações e os levou aos aposentos internos que ocupavam o primeiro andar. Ao liberar o criado e anunciar o desejo de ficar só descansando até o almoço,
Supramati examinou as suas novas acomodações pessoais, o dormitório, o gabinete de trabalho, a biblioteca, a sala de jantar e a de estar. Tudo era decorado com luxo imperial. O que mais lhe agradou foi o dormitório. As paredes eram revestidas de marfim trabalhado num fundo esmaltado da cor da cereja. A cama, os móveis e a toalete, tudo, se não era de marfim, parecia ser de um material que a este se assemelhava. A roupa de cama e as cortinas eram de seda e da tonalidade carmesim. Mas todo aquele mobiliário deixou de interessá-lo quando ele viu sobre a mesa do gabinete um monte de revistas e jornais. Impaciente, pegou o primeiro jornal, abriu e procurou pela data. Esta anunciava 14 de julho de 2307. O jornal tremeu-lhe na mão e os joelhos embaçaram. Dominado por uma fraqueza repentina, afundou-se na poltrona junto à mesa e agarrou a cabeça com as mãos. 3 séculos se passaram ao largo e ele nem sequer notara isso. Seu coração comprimiu-se por um sentimento, antes estranho, de desespero, medo e consciência da solidão. Mas a fraqueza foi passageira. A vontade poderosa do mago venceu a ele e devolveu a serenidade habitual. O que é tempo? Um gigante escapadiço, apenas percebido pela humanidade terrestre efêmera que tenta determiná-lo, ao passo que o seu trabalho intelectual fez com que ele o esquecesse. E que diferença fazia, no final das contas, se 2 ou 3 gerações se sucederam indo embora do palco da vida durante a sua ausência? Todas elas eram estranhas da mesma forma. Supramati suspirou pesadamente. Passou a mão pelo rosto como se tentando afugentar pensamentos enfadonhos e aprumou-se. Ele pegou novamente o jornal e, neste instante, o seu olhar deteve-se em sua mão branca e delgada, com pele acetinada, a mão de um homem com menos de 30 anos de idade. Abrindo o jornal, intitulado com o nome de A Verdade, começou a ler. Antes de qualquer contato com as pessoas, ele deveria situar-se. Percorrendo com os olhos os jornais que tratavam essencialmente dos acontecimentos cotidianos. Supramati achou na biblioteca uma enciclopédia e começou a folheá-la. De imediato ele queria estudar as condições econômicas da vida atual e tentar compreender o sistema monetário. Além disso, precisava saber de que bens ainda dispunha na Europa e verificar as contas junto aos administradores. Continuava absorto no estudo das moedas, quando foi chamado para o almoço. Daqui já estava na sala de jantar e apresentou-lhe o seu secretário particular. O almoço, ainda que fosse vegetariano, verificou-se excelente. À mesa falou-se de amenidades e depois do almoço os secretários retiraram-se modestamente, enquanto os amigos passaram às acomodações de Supramati. Ao se instalarem nas poltronas do gabinete, Supramati estendeu calado o jornal a Dakir, apontando a data. Eu já sei que estamos 3 séculos mais velhos. Um exemplar idêntico guardava por mim em meu quarto, antecipou-se Dakir rindo. Já tive muitas surpresas desse gênero em minha vida. Mas não foi para isso que vim para cá, ajuntou ele. Amanhã estou pensando em sair daqui. Como, você está querendo abandonar-me? Interrompeu o Supramati. Sim. Vamos nos divertir cada um por si, replicou rindo Dakir. Eu conversei com o meu secretário, um jovem magnífico, aliás, e decidi, inicialmente, dar uma passada no Palácio do Graal, visitar alguns amigos. Depois, eu e o meu secretário, Nebu, iremos à França e à Espanha, onde espero encontrá-lo, quando você se entediar de Czargrado. Você irá provavelmente a um lugar onde um dia ficava Paris, disse pensativamente Supramati. Não. Isso é o que menos me interessa. Eu soube que esses países se unificaram num reino judeu. Estou curioso em ver como é que se arrumaram esses destruidores de sistemas estatais, esses espezinhadores de todas as leis, e como eles administram a vida de pessoas decentes. Além disso, eu soube de uma coisa que vai deixá-lo triste.
Se é que sob o invólucro do mago em você ainda vive um inglês. Será que também Londres sofreu a mesma catástrofe de Paris? Assustou-se Supramati. Bem é pior que isso. A terrível calamidade destruiu a maior parte da Inglaterra, logo depois devorada pelo oceano. Supramati estremeceu empalidecido e debruçou-se sobre a mesa. Nesse instante ele se esqueceu de sua imortalidade, de seus conhecimentos mágicos e de séculos idos. Agora ele era Ralph Morgan, um patriota inglês, abatido pela desgraça inédita que acabou com sua nação. Seguiu-se um breve silêncio. Você conhece os detalhes da tragédia? Quando isso aconteceu? Indagou ele com seu habitual sangue frio. Uns 180, 200 anos atrás, não sei exatamente, houve um terrível terremoto. A parte inglesa da ilha desmoronou-se, ficando intacta só a parte montanhosa da Escócia, formando uma nesga de terra. E imagine, Nebo me contou que o velho castelo na Escócia, onde você passou pela primeira iniciação, resistiu no penhasco. Tiveram de fazer apenas algumas reformas, muito pequenas. Foram medonhas as desgraças que abalaram o mundo durante a nossa ausência. Eu vou empreender um estudo histórico das transformações ocorridas. Sem dúvida a superfície da Terra já sofrera enormes mudanças externas. Ruíram continentes inteiros e, em vista da destruição definitiva que está por acontecer, essa catástrofe parcial não é nada. De qualquer forma, o decrépito homem, que vive em nós, é tão obstinado, que a aniquilação da minha velhota Inglaterra me atingiu no coração e eu não posso aceitar a ideia de que Londres com seus milhões de habitantes, com todos os seus tesouros históricos e científicos, descanse no fundo do oceano. Temos de nos acostumar a tudo. É uma forma de preparação para outras provações duras que nos aguardam. Quando nosso planeta começar a morrer, retorquiu suspirando Dakiri, enfiando os dedos por entre a vasta cabeleira negra, acrescentou, estamos aqui para viver entre os homens. Assim, sejamos homens e comecemos a viver como mortais felizes. Você vai sair hoje? Não, passarei a tarde lendo esta enciclopédia para ter alguma noção sobre geografia e história. Faça-me companhia. Amanhã falarei com o administrador para acertar a minha situação financeira, disse Supramati. Excelente. Vamos estudar a história moderna e amanhã, depois do meio-dia, eu viajo. Além disso, precisamos dormir cedo para tentar acalmar os nervos. Ah, sim. Dormir, dormir. Todos os dias eu agradeço a Deus pelo fato de que a nossa imortalidade não nos privou da dádiva divina de sono. Capítulo 7. No dia seguinte, após um desejum excelente, Dakir partiu. Assim como durante aquele frugal repasto do almoço da véspera, os magos se embeveceram com os magníficos acordes da música instrumental e de canto, tocada, segundo Nivara, por uma espécie de toque-a-discos aperfeiçoado ao máximo. Após a partida do amigo, Supramati sentiu-se ainda mais solitário. O período da manhã ele passou trabalhando com uma dúzia de administradores em Nivara, tendo-se convencido de ainda possuir algumas fazendas, palácios e um bom capital em praticamente todos os cantos do mundo. Impressionado com o fato de deter nas mãos uma parte substancial de seus antigos imóveis, resolveu fazer uma inspeção neles. Entretanto, o contato com as coisas materiais, a que ele estava desacostumado, deixou mais exausto do que após um difícil trabalho de magia. Supramati retirou-se ao gabinete, sentou-se junto da janela aberta e ficou assim por algumas horas, meditando sobre o passado, recordando os velhos tempos e admirando o magnífico panorama de Bósforo com os seus barcos tremeluzentes. Com o bafejar do frescor vespertino, ele decidiu dar uma volta pela cidade. Era o melhor meio de ver as pessoas e relacionar-se com elas. Tocou a campainha. Imediatamente veio o criado que o acompanhava desde Benares e o ajudou a vestir-se. Desta vez ele pôs um traje preto,
mas não de veludo. O tecido extremamente macio e sedoso lembrava linho fino. O forro era de seda vermelha escura e a gola era rendada com os fios da mesma cor. Supramati colocou no bolso a planta da cidade e já estava prestes a pôr as luvas e o chapéu, quando entrou Nivara. O criado se retirou imediatamente. O secretário deu-lhe um relógio, uma carteira com moedas de ouro e cartões de crédito. Vossa Alteza vai sair sem levar o relógio? Supramati rompeu em riso. Você tem razão, meu amigo. O que eu faria na rua sem relógio e dinheiro? Eu ainda não me acostumei a ver as horas e pagar seja lá o que for. Passeando sem pressa pelas ruas da cidade, ele estudava atentamente as casas, lojas e, sobretudo, as multidões. Ao chegar até um jardim, viu nos fundos um luxuoso restaurante. Resolvido a comer alguma coisa, entrou, sentou-se à mesa, à sombra de árvores, e pediu vinho, pastéis e frutas. Junto com o pedido atendido, trouxeram-lhe algumas revistas ilustradas. Saboreando aos pequenos goles o vinho, experimentou as frutas. Estas lhe pareceram menos suculentas que as de sua ilha desértica. Pôs-se a examinar o ambiente em volta. De início, notou que a população, de um modo geral, era mais franzina que em seu tempo. Um nervosismo sobressaltado refletia-se nitidamente nos homens e mulheres de compleição frágil, de rostos pálidos, marcados por murchamento prematuro. Impressionou-o, sobretudo, o pequeno número de crianças. Turmas alegres e barulhentas de crianças, da mais variada idade, que na sua época animavam os jardins, agora não se viam. Para ele, um homem de sensibilidade aguçada, o aspecto astral daquela gente era aversivo e suas emanações pesadas e mal cheirosas provocavam náuseas. Ele, porém, se dominou. Para fazer parte da sociedade era necessário se acostumar a ela. No momento de chamar o garçom para pagar a conta, Supramati sentiu, de chofre, alguém lhe pousar a mão no ombro e ouviu uma voz sonora e debochada. Boa tarde, Ralph Morgan. Prazer em vê-lo. Já não nos víamos há mais de 300 anos. Supramati virou-se constrangido, dando de frente com Narayana, a fitá-lo sorrindo com seus belos olhos negros. Ele não havia perdido nem um pouco a sua beleza demoníaca. Estava vestido no grito da moda e graciosidade requintada. Ninguém imaginaria que aquele estranho e misterioso ser era meio homem, meio espírito. Pelo amor de Deus, tenha cuidado, Narayana. Alguém poderá ouvi-lo. Vamos para algum lugar reservado, onde poderemos conversar sem testemunhas. Se quiser, podemos ir até em casa, se você não tem onde ficar. Não tem onde ficar? O que você acha que eu sou? Não vivo pior que você. Graças a Deus, na gruta do Monte Rosa há ouro de sobra. Venha, eu vou levá-lo à minha modesta moradia. Supramati acertou a conta. Narayana pegou-o pelo braço e, quando eles já se dirigiam para a saída, um grupo de jovens entrando aproximou-se deles rapidamente. Que sorte encontrá-lo, príncipe, disse um jovem apertando a mão de Narayana. Estávamos à sua procura para convidá-lo ao teatro, ajuntou outro. Antes de tudo, senhores, permitam-lhe que eu lhes apresente o meu primo, o príncipe Supramati, um jovem magnífico com queda para a ciência. Sejam tão bons para ele como são para comigo. E ele recitou rapidamente seus nomes russos. Após os apertos de mão, um dos homens, o Conde Minin, explicou que eles procuravam por Narayana para convidá-lo para assistir a uma nova peça de teatro e ficaríamos felizes caso o primo dele também se juntasse a eles. Acreditem, senhores, eu lamento profundamente não poder aceitar o gentil convite, respondeu Narayana. Já tenho um compromisso para esta noite. Meu primo acaba de chegar de Benares e como não nos víamos há muito tempo precisamos discutir alguns assuntos familiares inadiáveis. Amanhã estaremos à sua inteira disposição. Mas devo preveni-los de que Supramati não é dado a farras como eu.
Vive mergulhado em livros. É mais discreto e acanhado que uma donzela. Ainda que eu ache que a gente possa dobrá-lo e pervertê-lo um pouquinho, ajuntou Narayana, piscando malicioso e significativamente. Em meio a um riso geral, todos se despediram. Você é incorrigível, Narayana. Sua cabeça continua repleta com as mesmas bobagens de 300 anos atrás, desde a época de sua morte carnal. Absolutamente. O meu lema, mulheres, alegria e vinho, jamais será diferente. Confessou-lhe que graças a Elixir divino, levei o meu corpo a tal ponto da densidade que posso gozar os prazeres. Eu sempre fui um químico bastante eficiente nesse sentido. As aulas de Brahma não foram inúteis, jactou-se Narayana. Espero que você não tenha vindo para fazer o papel de um monge. Antecipo-lhe que durante as suas excursões ao mundo, vocês podem fazer o que quiserem, contanto que se adaptem bem à sociedade e estudem a fundo. Pelo que sei, vocês podem até se casar e Nara não teria nada com isso, acrescentou ele maroto. De qualquer forma, até agora eu ainda não encontrei nenhuma mulher com que eu quisesse fazê-lo, disse Supramati com desdém. Nesse momento, Narayana se deteve diante de uma grade dourada, abriu o portão com a chave e eles adentraram um amplo jardim. No fundo dele, erguia-se um gracioso palacete todo branco. Por uma porta que abria para o terraço, eles entraram numa luxuosa sala rosada, toda com flores, e, de lá, a sala de estar, onde havia uma mesa posta com algumas garrafas de vinho espumante dentro de potes de gelo. Você não mantém empregados? Perguntou Supramati, ao notar que em nenhuma das salas vazias havia uma alma sequer. Nesse instante seu olhar deteve-se nas iguarias sobre a mesa e ela perguntou surpreso, você está comendo carne, ou isso é só para enganar os tolos? Nem um tiquinho. É mais para ostentar que estou bem de vida, a carne é só para os mais ricos, o preço é proibitivo. Quanto à primeira pergunta, bem, eu tenho empregados, mas não gosto que esses velhacos fiquem rodando por aí. Você entende que devido à minha existência um tanto estranha, é desgastante ser perturbado numa hora imprópria. Por isso sempre tenho tudo pronto e os criados só aparecem quando eu os chamo. Como vê, estamos a sós, ninguém irá perturbar-nos e podemos falar o que quisermos. Tenho muita coisa para perguntar-lhe, já que você é uma pessoa bem relacionada e a minha missão é a de conviver na sociedade. Oh, não há nada mais fácil. Sou um frequentador assíduo da alta roda, não só aqui, mas também em outras capitais. Sou recebido na corte. Você deve saber que os russos ainda têm um imperador, e bem quisto na família imperial. Enfim, eu sou memalho da aristocracia local. Tenho muita popularidade entre as mulheres, aquelas que ainda preferem homens. Possuo amigas por todos os cantos, mesmo as que não gostam de homens, inclusive entre as amazonas. A única coisa que temo é a concorrência. Belo e rico como o czar, dotado de enormes conhecimentos, você é o próprio semideus. Com seus prodígios, você arrebatará de mim os corações das mulheres, que nem de longe suspeitam da sua idade venerável, concluiu pensativamente Narayana, cortando um pedaço de torta. Supramati não conseguiu conter uma gargalhada. No que diz respeito a ocultar a idade, você o faz melhor que eu, e, comparado a você, não passo de uma criança de colo. Mas acalme-se, não tenho a mínima intenção de concorrer com você diante do sexo frágil. Sou um marido fiel, você é um burro, admitamos que eu fosse. Mas sinceramente, poderia eu cair na farra e divertir-me feito um homem comum depois de tudo que sei? Por fim, teríamos este direito. Nós, os iniciados, entregarmos-nos às diversões torpes, enquanto terríveis catástrofes são iminentes e tantas desgraças e sofrimentos estão por desabarem sobre a humanidade. Fomos chamados para fazermos o bem, utilizar os nossos conhecimentos para aliviar o infortúnio do próximo, dar-lhe o nosso apoio,
E não para divertir-nos e pensar em bobagens, desabafou o Supramati. Narayana se debruçou sobre a mesa e afastou o prato com a torta. Concordo. O nosso planeta está que não aguenta mais, e os seus amáveis habitantes concorrem para acabar com ele. A temperatura da Terra está baixando. Lá onde havia calor escaldante, já se contentam com 20 graus Celsius, e muitas regiões se transformaram em desertos. Os desastres geológicos vêm aumentando e são cada vez mais terríveis. Por enquanto aqui, nós temos um oásis de vegetação exuberante e rica, mas, de maneira geral, ela depauperou-se, o que você verificará por si mesmo. Eu lhe disse que a carne é só para os ricos. Isso se deveu, principalmente, ao fato de diversas epidemias terem dizimado o gado, e as causas a ciência, observou ele num esgar de riso, não conseguiu estabelecer. Resumindo, o gado diminui a proporções colossais. Algumas espécies, numerosas no seu tempo, estão extintas. Já há muito tempo desapareceram as baleias, focas, lontras, elefantes, bisões, veados, etc. A sobrevivência de algumas aves só foi conseguida em criadouros especiais e zoológicos. É impossível enumerar tudo o que foi extinto ou desapareceu do reino aquático e terrestre. Sim, sim. A nossa terra está se organizando para a morte. Isso me amargura. Eu gosto desta velhota, ainda que não tenha tido a felicidade de presenciar a sua formação e ajudar na sua civilização. Tenho dela muitas recordações bonitas e agradáveis, mas... Ele passou a mão pelo rosto como se quisesse afugentar pensamentos tristes. Bem, não adianta chorar. Iremos sobreviver ao planeta e vocês me levarão consigo. Lá eu serei muito útil para aumentar a população da nova Terra e difundir o gosto pela beleza. Mas, antes, vamos gozar o presente. Viva a vida e a substância primitiva. Ele novamente aproximou o prato com a torta, encheu 2 copos de vinho e tomou a saúde de Supramati. Este meio sério, meio de brincadeira, também tomou a saúde do outro. E agora, Narayana, pare com as palhaçadas e brincadeiras. Interessa-me sobretudo a religião. Qual é o credo dominante? Sei que o cristianismo existe, pois vi muitas igrejas aqui em Ksargrado. Sim, o cristianismo ainda sobrevive na Rússia e todos os povos eslavos o professam agora, respondeu Narayana. A necessidade da coesão política levou à unidade religiosa. Nesta imensa massa popular, que é a Aliança Pan-Eslavista, ainda há numerosas igrejas, locais sagrados, mosteiros, etc. Conservou-se também a maioria de ritos e sacramentos. Quanto ao cristianismo católico, cujo declínio se iniciou no século XX, ele perdeu as forças devido à indiferença de seus seguidores e contradições de seus dissidentes. Há mais de 50 anos o papado foi extinto e o Vaticano, hoje é um museu. Mesmo nos antigos países católicos, os templos mais belos e historicamente importantes foram transformados em museus. E aquilo que era chamado de culto religioso não existe mais. A Alemanha, que se tornou totalmente racionalista e, em consequência disso descrente, suprimiu Deus. Existem muitas seitas, a propósito elas são numerosas na Rússia, com seus templos ocultistas, onde se invocam os espíritos, mas é claro, não de primeira linha. Os judeus, a partir do momento em que constituíram o seu próprio Estado, dirigido pela antiga seita de maçons franceses, dispensaram o seu velho YHWH e restabeleceram o culto a Baphomet, ao qual veneravam os tamilieros. Assim, eles adoram abertamente o bode satânico e realizam magníficos ritos populares, que outrora constituíam morte certa na fogueira para os pobres cavaleiros do templo. Então, é isso. Como você vê, tudo está mudado. Os povos asiáticos são mais firmes em suas convicções. A República da China continua a venerar Confúcio e Buda, e o mundo muçulmano até hoje clama,
É grandioso Alá e seu profeta, o Muhammad. Quanto à religião, acho que estes são os aspectos principais. Devo apenas acrescentar que, apesar da existência dos fanáticos, a indiferença religiosa está se espalhando cada vez mais e mais. Obrigado. Já tenho uma noção geral, não é difícil de completar os detalhes. Agora, se possível, fale-me da moral no contexto cotidiano. Narayana sorriu e coçou atrás da orelha. Moral. HMM. Ela nunca foi forte na nossa terra, que eu saiba, desde o tempo do grande Macedônio. Que ela claudicava em sua época, isso você sabe, mas, agora, com a evolução os conceitos mudaram. Por exemplo, o matrimônio. Na Rússia ele permanece como sacramento, abençoado pela Igreja, ainda que o ritual religioso em si não seja obrigatório. O divórcio é permitido, desde que sejam transcorridos 10 anos de casamento, em vista do grande número de abusos. Além disso, a Igreja e a sociedade fizeram uma concessão à tendência da modernidade. Assim, o adultério, como diziam antigamente, é tolerável e ninguém é julgado por essa falta, e, desde que praticado dentro das normas, tudo é feito às claras e legalizado em cartório. Por exemplo, se um homem casado quiser ter uma amante, ele informa sua intenção à sua esposa legal e firma com a sua nova paixão um contrato de 10 meses, obrigando-se a depositar uma soma suficiente para garantir o sustento da mãe de seus filhos, no caso de o relacionamento dele com a outra ter uma sequência. Se a mesma amante assinar, por um descuido, na vigência dos 10 meses, outro contrato, o primeiro se tornará invalidado e todas as despesas e prejuízos correrão por conta do segundo parceiro. Da mesma forma, uma mulher casada não poderá ter um amante, sem antes obter de seu marido 10 meses de férias conjugais, em cujo período ele renuncia a seus direitos sobre ela. Uma criança, nascida nestas condições, leva o sobrenome da mãe, a qual, juntamente com seu novo parceiro, deposita um capital para a subsistência e educação dela. O filho espúrio educado no seio da família, havendo para tanto um consentimento expresso do marido. A mulher tem o direito de visitar o seu amante durante as férias, mas este é proibido de ir à casa onde ela mora com o marido. Como você vê, tudo é feito às claras, mediante um contrato e com garantia monetária. Assim, não há mais parceiros infiéis. Se um homem gosta de uma mulher, ele lhe confessa o seu amor, esta requer do marido uns meses de férias sem abandonar, a seu critério, o teto conjugal. O marido, por sua vez, não recusa o pedido, pois pode usufruir dos mesmos direitos ao encontrar outras mulheres de que ele venha a gostar. Não é uma coisa original? E que fonte de material para os romancistas! Um gênero literário totalmente novo, desatou a rir Narayana. O fato é que agora há poucas separações e bem menos, relativamente a adultérios, pois todas estas transações custam caro e os que sabem o valor do dinheiro preferem se contentar com a felicidade institucionalizada. Entretanto, nós ainda não esgotamos a questão matrimonial. Nos países ateístas, o casamento é firmado por 5, 10, 15 ou 20 anos. Depois de 20, a união é rescindida automaticamente, se as partes quiserem continuar com ela. É feita a sua revalidação mediante um novo contrato. Para prevenir-se de travessuras extraconjugais, leis Copy de Caniff, existem leis específicas semelhantes às que eu acabei de citar. E os divórcios por causa do ciúme? Ou este sentimento, existente até nos animais, está agora totalmente atrofiado? Indagou Supramati. Oh, não. Brigas e dramas familiares continuam existindo, só que bem menos que antes. Primeiro, todo o gênero humano está degenerando e tornou-se apático, pusilânime e medroso, incapaz de arrebatamentos de paixão, heróicos e elevados. Segundo, o hábito é a segunda natureza, e, por fim, os crimes do tipo
sufocar a esposa, cortar a garganta do marido ou da amante, são punidos com muito rigor. Isso não evita, contudo, os frequentes homicídios e aqui eu destaco, a criminalidade